A paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor José Torres. Nós aqui comentamos alguns estudos relacionados à palavra de Deus. Começamos na aula passada, introdução sobre o livro de Jó. Se você ainda não assistiu, você pode, neste canal aqui, você clicar no link ali, você vai encontrar todas as mensagens que nós postamos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Nós vamos fazer uma breve introdução do versículo 1 ao versículo número 6. E no domingo pela manhã nós damos uma aula onde nós aprofundamos um pouco mais. Mas aqui você pode ter um conhecimento básico do que nós estaremos estudando, nós estaremos vendo na palavra de Deus. Diz assim o texto, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, o texto ele começa nos dizendo que existiu, que houve o quê? Um homem. Jó era um homem, gente como a gente, uma pessoa que tinha o mesmo sentimento, tinha as mesmas falhas, as mesmas fraquezas. Embora Jó, ele busca uma vida que venha agradar a Deus e vai nos deixar o que? Um belo testemunho. Então nós aprendemos, meus irmãos, que todos nós somos falhos, somos pecadores, mas a disposição de buscar a Deus, de conhecê-lo, leva-nos a viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida temente a Deus, quando nós temos o que? Essa experiência com Ele. Então Jó teve o que? Um conhecimento a respeito de Deus, mesmo diante das suas falhas, das suas limitações. Jó era um homem pecador como nós, mas ele procurou viver uma vida irrepreensível, uma vida de adoração a Deus. E para isso, nós vamos ver, havia um homem na terra de Uz. Então nós vamos ver que ele era gente, como a gente, tinha as mesmas paixões, e ele era uma pessoa que se relacionava, uma pessoa que tinha uma família, uma pessoa que tinha uma convivência social, ele era uma pessoa que tinha negócios. Então tem gente que acha que para ter uma vida íntegra, uma vida reta, para ter o temor de Deus, ele tem que se isolar, ele tem que evitar. Não. Jó era uma pessoa que tinha relacionamento, convivência com outras pessoas, e isso não veio a influenciar o seu caráter, a sua maneira de viver. Então, muita gente coloca o que a culpa no contexto, na sociedade, no grupo. Não, meus irmãos. A vida ela é feita de escolhas. E Jó escolheu viver essa vida que pudesse agradar a Deus. Então nós vemos que Abraão é chamado que o amigo de Deus. Jó é chamado o servo do Senhor, o servo de Deus. Alguém que quis servir a Deus, que quis dar ao Senhor o que? O seu culto, a sua adoração, e isso é demonstrado através do que? Das nossas atitudes, através da nosso relacionamento diante da nossa caminhada. Então, ele foi um homem que não apenas tinha bens espirituais, mas foi um homem, sem sombra de dúvida, que tinha o quê? Uma profunda comunhão com Deus, e isso vai ser demonstrado a sua espiritualidade através do relacionamento com outras pessoas, o seu relacionamento dentro da família, com os seus negócios. Sabemos que o livro de Jó é um livro sapiencial, mostra que a sabedoria para aquele que sofre, para aquele que quer servir a Deus. Então, nós encontramos já nesse primeiro versículo essas duas
qualidades. Jó era homem, como eu, como você, era um ser humano, mas que resolveu viver uma vida de acordo com os padrões de Deus, da revelação que ele teve de Deus naquele tempo. E ele não deixou de se relacionar com outras pessoas. Ele vivia na terra de Uz. Então ele estava dentro da sociedade. E nós vamos ver algumas virtudes relacionadas ao seu caráter, relacionado à sua pessoa. Versículo 1 diz que ele era homem íntegro. Algumas outras versões vai falar homem sincero. Então nós vamos ver, meus irmãos, quando fala uma pessoa íntegra, é uma pessoa não fingida. Jó não usava máscara. Jó não dizia aquilo que ele não era, ou aquilo que ele era, ele se expressava a sua sinceridade, a sua verdade. Jó era verdadeiro. Então, isso que nós precisamos ser. Precisamos ser o quê? Verdadeiro nos nossos relacionamentos. Jó era uma pessoa honesta, não era uma pessoa fingida. Então, ele era uma pessoa íntegra. Então, uma pessoa que praticava o quê? A verdade, o bom relacionamento. Então, se nós queremos que Deus venha se agradar de nós, que nós falamos que somos servos de Deus, essa atitude precisa ser manifestada no nosso caráter. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que venha ter um caráter diferenciado em tudo que ele vai fazer. Então, nós temos essa expressão que vai nos mostrar, meus irmãos, que o seu caráter ele era irrepreensível. Então nós precisamos buscar mais comunhão com o Espírito Santo para que ele possa cada vez mais mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de viver, porque nós sabemos que é possível andar com integridade e sinceridade no meio da sociedade e que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que isso é uma escolha. Quando Ezequiel compara Jó a Noé e a Daniel, nós vamos ver que Noé, diante da geração que ele vivia, ele resolveu praticar a justiça. Fala, foi pregoeiro da justiça. Então, por praticar a justiça, nós vamos ver que Deus se agrada dele, acha graça aos olhos de Noé. E nós vamos ver que Daniel também. Daniel, quando ele vai para a Babilônia, ele teve o que ali a chance de se envolver com as coisas ali da Babilônia, mas ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu não praticar o quê? Aquelas práticas que havia ali na Babilônia. Então Jó, ele vivia dentro de uma sociedade e ele escolheu ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Praticar a honestidade, não usar máscara, não ser um artista, mas realmente deixar transparecer aquilo que ele era, que era uma pessoa não fingida, que tinha valores nobres. É o que nós temos que ter, meus irmãos, porque a integridade é resultado de uma devoção e adoração a Deus. Porque quando nós falamos de culto, a pessoa pensa que culto é aquilo que se faz dentro da igreja, não. Culto é um estilo de vida que nós temos que ter, que todo o nosso trabalhar, o nosso viver possa ser um culto, um serviço que venha agradar a Deus. Então é isso que nós precisamos, nos mostra aqui. Segundo, nós vamos ver que Jó, ele era um homem reto. Ele era um homem estável. Quando fala que ele era um homem reto, é que ele não era curvado para as coisas do mundo, mas ele era uma pessoa que andava em retidão diante de Deus, praticando o quê? A justiça. Então isso leva ele a ser uma pessoa estável. Então nós precisamos ter estabilidade. Estabilidade na nossa vida, no nosso viver, né? Quando fala de retidão, nós vamos ver que essa integridade, essa retidão, Jó era uma pessoa que
madura, que se comportava de uma maneira correta, de uma maneira que não se curvava para o erro, para as coisas erradas. E continuando, o versículo 1 fala que ele era o quê? Um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Então, essas duas coisas, elas estão interligadas entre si. O que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é não procurar, meus irmãos, aborrecer o outro. Então, não aborrece o outro quem ama. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, nós vamos ver que o temor leva a pessoa a não querer a ofender a outra. Por quê? Porque ela ama. Então, o temor está relacionado ao amor, porque quem ama não quer o mal. Quem ama não age de maneira errada. Quem ama não quer que o outro venha sofrer por causa das suas atitudes. Então, o temor é isso. Porque as pessoas confundem muitas vezes temor com tremor. Tremor é ter medo, mas não. Temor é você amar e não querer que a outra pessoa venha magoar-se com as suas atitudes, com o seu comportamento, mas querer que a outra pessoa venha sentir bem com o seu estilo, com a sua maneira de viver. E isso leva-se a outra questão, que é desviar-se de mal. Então, desviar-se do mal. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver que essa sabedoria leva o que? Ao conhecimento a respeito de Deus. Logo, o conhecimento a respeito de Deus vai nos levar o que? A desviar do caminho do mal. Desviar do caminho do mal. Então, Jó tinha essas 4 atitudes, essas 4 características aqui, que ele, meus irmãos, era evidenciado na sua vida. Ele não se isolou para que isso fosse manifestado, mas Jó, ele conviveu, ele era o pai de família, ele se relacionava ali na sociedade que ele vivia, ele tinha o seu trabalho. Então, diante da sua vida, vai ser manifestado que essas qualidades que nós encontramos no versículo aqui primeiro. No versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, Jó, ele era o que? Um pai de família. Quando fala 10 filhos, fala da completude. Então, Jó era um homem que ele se completava dentro da família. A família era algo que ele amava, era algo que ele procurava trabalhar para que a família também alcançasse o quê? Essa harmonia, esse padrão de vida. Então, Jó, ele tinha essas características. E nós vamos aprender que também, meus irmãos, Jó, ele era um homem sábio. Aprendemos que o temor do Senhor, lá no versículo 1, é o princípio da sabedoria. Versículo 3 diz que ele era um bom administrador, porque ele tinha muitíssimo gado, ovelhas, camelos, juntas de bois, jumentas, e tinha muita gente que trabalhava para ele. Então nós vamos ver que a pessoa, quando ele é um bom administrador, ele era um bom gerente, nós vamos ver que ele acaba alcançando uma estabilidade ali naquilo que ele trabalha, naquilo que ele desenvolve. Então Jó tinha o quê? Essa estabilidade aqui porque era um bom administrador. E diz o texto ainda, versículo 3, que ele era maior do que todos os do Oriente. Quando o texto está falando nessa questão aqui, que ele era maior do que todos aqueles que estavam ali no Oriente, não está sendo uma referência somente ali na questão ali da questão financeira, mas sim na maneira de proceder, na maneira de se relacionar, na maneira com que ele ali convivia com outras pessoas. Nós vamos ver que Jó era um conselheiro, dava conselho para as pessoas mais idosas, para as pessoas jovens, ele ajudava o órfão, ajudava a viúva, aqueles que chegavam até ele tinha o quê? Uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. Ele era uma pessoa que expressava através das suas
da sua maneira de viver, o quê? Um bom testemunho, um bom comportamento. Logo, ele alcança o quê? Ele era o maior, quando fala maior, nessa questão relacionada à sua convivência com outras pessoas, a sua maneira de viver. Então, logo se tornou grande, por quê? Porque era uma pessoa sábia. Então, nós vamos ver que o conhecimento, ele é bom, mas a sabedoria, que é o temor do Senhor, ele leva a alcançar um padrão de vida, um estilo a mais. Então, ele era um homem próspero. Quando nós vamos ver prosperidade aqui, prosperidade não está relacionado com aquilo que nós temos, mas sim com aquilo que nós somos. Porque nós temos que ser próspero, não é somente de bens materiais, mas próspero que próximo da alma. Então Jó tinha uma prosperidade para com Deus, porque tinha um relacionamento com Deus. Então quem tem um bom relacionamento com Deus se torna uma pessoa próspera. Ele alcança o quê? A prosperidade, porque ele tem o quê? Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de completude dentro do seu ser. Por quê? Porque Deus é um Deus de prosperidade. Quando fala de prosperidade, nós temos que primeiramente colocar a prosperidade da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Porque lá Jesus fala daquela parábola daquele homem rico, né? Diz que ele tinha muitos bens, mas na verdade ele era um louco e não era próspero, né? Não era próximo de alma. Porque quando morre, fala, o que tu tens, para quem será? Então nós vamos ver naquele trabalhar, naquela parábola lá, que a prosperidade, meus irmãos, não está relacionado com riqueza. É claro que riqueza é uma coisa boa, a riqueza, no sentido de você usar a riqueza para glorificar a Deus, para ajudar o próximo. Agora tem pessoas que, quando ele adquire o que riquezas, ele acaba sendo uma pessoa mesquinha, uma pessoa ali que acha que pode tudo, e nós vamos ver que isso não é prosperidade, porque todo mundo vai para o mesmo caminho, a morte chega para todos. Então, Jó, a prosperidade dele não está relacionada com a sua riqueza, mas sim na sua comunhão com Deus. Nós vamos ver que ele perde tudo, mas ainda continua o quê? Com a sua integralidade. Ele perde tudo, mas a sua integralidade, ela continua sendo um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus e que se dizia do mal, Então, a sua prosperidade, no caso da sua espiritualidade para com Deus, vai ser um reflexo dentro o quê? Dos seus negócios, dentro da sua família e dentro dos relacionamentos que ele tem para com os outros. Continuando o versículo número 4, disse o versículo 4, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Então nós vamos ver que havia banquete na casa dos filhos ali de Jó. Então, em cada tempo tinha o que um banquete na casa de um dos seus filhos e todos os outros iam. O que nós temos aqui, Jó, ele cuidava, e nós vamos ver, meus irmãos, que havia o que? Um relacionamento harmonioso dentro da família, entre os irmãos. Então, Jó, ele transmite essa prosperidade no sentido de ter a comunhão, a harmonia entre os irmãos. Então, isso é prosperidade. Quando há essa harmonia, ela acontece, nós vamos ver que tem gente que, tem irmão que não vai na casa de outro irmão. Tem irmão que não pode ver o outro. Onde já se viu isso? Irmãos são filhos do mesmo pai, tem o que? Um laço familiar, um laço ali de comunhão. Então nós vamos ver, Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Jó conseguiu fazer com que essa união ela se manifestasse dentro da sua casa, dentro da sua família. Os irmãos tinham o acesso às outras casas e os outros irmãos vinham o quê? A casa de um para com os outros. Então mostra aqui que Jó, ele
leva os filhos a alcançar o quê? Esse padrão de relacionamento, de comunhão de um para com os outros. E nós vamos ver que Jó, ele era uma pessoa dedicada à sua família. Além de dar esses valores ali do relacionamento, da comunhão, da harmonia entre os irmãos, nós vamos ver que Jó era um homem que preocupava-se com o bem-estar espiritual de seus filhos. Versículo de número 5. Olha só. Quando ocorriam os banquetes, as festas, nós vamos ver depois, enviava Jó, o quê? Os seus filhos e os santificava. O que é isso? Jó levava o conhecimento de Deus aos seus filhos para que seus filhos aprendessem o temor de Deus. Quando fala de santificação, é a separação do pecado. Então Jó estava preocupado com a sua casa para que os seus filhos tivessem o quê? Um relacionamento também que agradasse a Deus assim como ele tinha. Porque, infelizmente, há alguns lares, há alguns pais que eles não dão instrução espiritual para os seus filhos e também eles não corrigem os seus filhos diante de atitudes erradas, diante de atos reprováveis. Então, o pai que se preocupa com a família, além de ensinar o conhecimento de Deus, ele é uma pessoa que corrige, ele é uma pessoa que orienta, uma pessoa que adverte, uma pessoa que educa. Então, Jó, quando seus filhos se reuniam, depois ele procurava juntar e ele os santificava. Então, Jó, ele instruía, Jó dedicava o quê? Os seus filhos a um conhecimento de Deus, para que seus filhos também tivessem o quê? O temor do Senhor, para que pudesse ali progredir tanto na vida social, mas também como na vida material. Então, Jó, ele era um homem de moral e piedade. Ele se preocupava o quê? Com aquilo que os seus filhos pudessem estar fazendo para aconselhar e para instruir. E era um homem que cumpriu o papel dos sacerdotes do lar. Então nós vamos ver que os pais são sacerdotes dentro do lar, dentro da casa, e nós vamos ver que além dele santificar os filhos, ele levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de cada um deles. Olha só. Então Jó não se esquecia de nenhum dos seus filhos. Não era um pai imparcial, um pai intolerante, mas ele se preocupava com todos. Embora os filhos há a sua diferença, a sua particularidade dentro de cada um, só que todos têm que ser tratados com amor, com carinho, com respeito, tem que ser ensinado da mesma maneira a respeito do caminho do Senhor. Então, assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó preocupava com a vida espiritual dos filhos, em dar instrução, em ensinar o quê? O caminho de Deus, para que os filhos também andassem nele. Então, Jó, ele nos dá esse exemplo, meus irmãos, de um padrão de espiritualidade, de integralidade, que nós temos que procurar a cada dia ter esse testemunho, para que Deus possa se alegrar diante das nossas atitudes e os homens possam ser abençoados com a nossa maneira de viver. Então fica aqui o nosso resumo dessa aula. Se essa aula ela te ajudou em alguma coisa, você pode deixar a sua curtida aí para nos ajudar no canal e também se inscrevendo. Assim que nós postarmos uma nova aula, você será notificado e você também será ali alcançado por esse ensino, por esse estudo da palavra de Deus. Que Deus continue te guardando, continue te dando paz, continue prosperando o seu caminho e te abençoando. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.